Então, o assédio institucional ele é um conceito relativamente novo. Não é? Ele surge a partir do golpe de 2016, ganha uma notoriedade maior desde o começo do governo Bolsonaro, em 2019, pelo fato de que uma série de ataques, de ameaças, não é? De constrangimentos, passam a ser verificados na relação entre os novos ocupantes de cargos públicos, né, eleitos, mas não apenas eleitos, também indicados pelo governo para ocupar ministérios estatais, etc. Né, esse relacionamento com relação aos servidores e com relação aos próprios órgãos públicos vai se deteriorando. Então, por isso, nós demos o nome de assédio. Né? Mas, diferente do assédio moral, do assédio sexual, que sempre existiu no setor público e também no setor privado, não é? Resolvemos chamar de assédio institucional pelo fato de que ele é uma ameaça que vai além, como disse o Diego, do assédio moral tradicional. Não é? Embora ele atinja individualmente os servidores públicos, os ocupantes de cargos, não é? Os servidores que estão na ponta da política pública, etc., ele o faz por meio de um ataque às próprias organizações e às próprias políticas públicas. Zé Celso. Mesmo... Sim. Desculpa, não, eu estava... obrigado pelo gancho aí. Eu queria que você desse exemplos concretos para a audiência entender. Por exemplo, o desmantelamento da fiscalização do IBAMA. Aquilo é um assédio institucional? Que outros exemplos a gente tem no Brasil? E por que o governo Bolsonaro deu impulso? É uma estratégia deliberada de transformação do Estado brasileiro? Para quê? Para chegar aonde, Zé Celso? Exatamente, querido. Eu estava justamente usando o seu exemplo, que você citou há pouco, sobre o desmantelamento da área ambiental, né, que pode ser estendido a várias outras áreas, né, importantes de atuação governamental, como a área da cultura. Né, ou seja, desde o início do governo Bolsonaro, que começa, inclusive, com a extinção do Ministério da Cultura, a extinção do Ministério do Trabalho, não é, com um conjunto de ameaças a órgãos que praticam políticas públicas muito importantes, né, como, por exemplo, o censo do IBGE, não é, que foi adiado agora para 2020 para 2022, sob o argumento de que o censo está mal formulado ou apenas se presta a produzir informações contrárias aos interesses de governo, etc. Enfim, há uma série de exemplos. Né, na área ambiental é um exemplo clássico, né, o desmantelamento da política ambiental, a ameaça aos servidores que até então atuavam na fiscalização ambiental. O mesmo é observado na área da cultura, na área social como um todo. Veja que o caso da pandemia, que você também citou, é um exemplo, né, o desmonte do SUS, né, ou o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde para o combate à pandemia, né, e ao invés de se fortalecer, né, o SUS para o combate à pandemia, o que o governo fez foi desfinanciar o SUS, foi constranger os servidores no que diz respeito às melhores práticas internacionais, no que diz respeito, né, ao aporte que a ciência produziu já nesse curto espaço de tempo, ou seja, é um fenômeno difundido por toda a administração federal e que traz como consequência justamente os dois aspectos que são mencionados no subtítulo do livro, autoritarismo e desmonte do Estado. O que tornou possível? Desculpa, Diego, vai lá. Não, eu ia perguntar o que tornou possível, né, que fizessem esses avanços, esses assédios no governo Bolsonaro. O que a sociedade falhou, onde falhou, e tem como reverter isso? Então, na verdade, a origem desse fenômeno está ligada ao próprio golpe de 2016, né, contra a presidenta Dilma, que já foi aqui comentado pelo deputado Paulo Teixeira, né, e de lá para cá, esse fenômeno ele vai ganhando escala, vai ganhando funcionalidade, a ponto de que, no governo Bolsonaro, nós classificamos esse fenômeno como um método de governo. Ou seja, o assédio institucional no setor público, sobretudo no nível federal, faz parte da estratégia de governar do atual governo, né, do atual governo Bolsonaro. Vou dar um exemplo. Né? O governo Bolsonaro, ao pretender aprovar uma reforma administrativa, né, que se chamava PEC 32, né, ele o fazia por meio de ataques diretos aos servidores e à estrutura de Estado. Né? Quando o ministro Paulo Guedes chama o conjunto dos servidores de parasitas, né, o que ele está fazendo? Ele está provocando, ele está exercendo um assédio
que não é apenas um assédio moral contra um ou outro servidor em particular, mas é um assédio institucional contra o coletivo de servidores, no sentido de jogar a opinião pública contra, né, os servidores e, com isso, supostamente facilitar a aprovação da reforma. É um exemplo concreto, recente, da forma pela qual o assédio é usado como um método de desconstrução da institucionalidade, de ataque à Constituição de 88, né, e de desmantelamento das possibilidades de enfrentamento das crises, que são várias, que hoje acometem o país. Zé Celso, vocês criaram uma ferramenta, o assediômetro, para contabilizar os casos de assédio institucional no governo Bolsonaro. São quantos casos até hoje? Caso Daniel Silveira é um caso de assédio institucional clássico, porque ele desvirtua uma atribuição que ele tem e para tentar revisar uma decisão do Supremo? Não é, enfim, quantifica para a gente em que é que está isso. Pois bem, quando começou o governo Bolsonaro, nós começamos a mapear esses casos e ainda os chamávamos de assédio moral tradicional, porque era o assédio contra o fiscal do IBAMA que multou o Bolsonaro na praia, era o assédio contra o determinado servidor do INPE, né, o caso famoso do presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi demitido por estar divulgando informações sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Ou seja, eram casos que pareciam casos de assédio moral tradicional. Só que esses casos foram ganhando escala, amplitude, né, e funcionalidade, como eu mencionei. A partir desse momento, nós, então, no âmbito da Associação de Funcionários do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, nós criamos essa ferramenta, o assediômetro. O assediômetro ele faz um registro de notícias que nos chegam por diversas fontes e também as buscamos nos diversos sites, blogs, etc., né, que são casos que relatam situações de assédio, e fomos juntando esse material a ponto de hoje termos lá computados 1.174 casos de assédio institucional, que são casos contra servidores, contra políticas públicas, contra organizações de Estado, mas também casos contra a própria democracia e contra a própria estrutura republicana de 88. Nesse sentido, o caso do Daniel Silveira se enquadra, sim, como um caso de assédio institucional contra a ordem republicana e democrática de 88. Isso está muito claro, na medida em que afronta... Sim. Então, são 1.175 casos, não é isso? Porque o assediômetro está com 1.174, o Daniel Silveira ainda não está incluído. Né? Estamos incluindo aqui. Tá. Ô Zé Celso, a gente tem visto que o Supremo ele tem funcionado como um contraponto importante ao Bolsonaro, e essa uma decisão hoje, por exemplo, em que ele anula decretos de esvaziamento do Conselho no Fundo Ambiental, mostra um combate ao assédio institucional. Eu queria a sua avaliação sobre o papel do Supremo e de outras instituições, se a Câmara, o Senado estão cumprindo bem o papel no sistema de freios e contrapesos, de evitar esse assédio institucional, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Rapidamente, por gentileza, Zé Celso. Sim. Pois bem, o Supremo tem cumprido, de fato, o papel de contrapeso a esses casos de assédio mais notórios, né? O caso do Daniel Silveira é um exemplo, o caso da reversão, né, da extinção de conselhos de políticas públicas na área ambiental e em outras áreas, mas ainda é muito insuficiente diante da velocidade, da abrangência, da profundidade com que esses casos têm acontecido. A Câmara dos Deputados, ela ainda age muito mais a favor de determinadas determinações do Executivo do que barrando, né, esse tipo de assédio. Eu vou dar um exemplo de uma situação concreta em que o Congresso busca barrar um tipo de desmonte que está em curso, que é a PEC 27. A PEC 27, que é uma PEC que está tramitando pelo Senado, ela busca criar uma proteção constitucional contra o desmonte que está em curso junto a órgãos como o IBGE, né, o INEP, o Instituto de Educação, que estava em evidência até outro dia por conta dos casos escandalosos aí relativos ao Enem, a demissão de servidores, etc., o próprio IPEA e mais a CAPES e o CNPq, que também são órgãos assediados nesse sentido. Então, essa PEC 27, que é de autoria do próprio Senado, é um exemplo de contra-tendência, né, a esse fenômeno de desmonte e de ameaças. Mas ainda é muito insuficiente, porque nós já avançamos muito num quadro institucional de fragilização, né, e de desmonte propriamente das políticas públicas. Né?
Perfeito. José Celso, para a gente falar mais do livro, fala um pouco sobre o lançamento, quem se interessou, onde encontra, como é que faz para ter acesso a esse livro? Maravilha. Então, justamente por conta do fenômeno ter ganhado uma dimensão bastante expressiva, né, nós resolvemos organizar um livro que é, ao mesmo tempo, um registro documental de casos, né, e de interpretações sobre o fenômeno, mas é também uma denúncia pública, né? Esse livro é um livro que cumpre o papel de denunciar esse problema que está em curso, porque qualquer que seja o governo que venha assumir em 2023, vai se deparar com muitas dificuldades práticas e operacionais de implementação de políticas públicas por conta desse processo que está já em curso há 4, 5, 6 anos de desmonte. Não é? Então, nós fizemos um livro que reúne 20 capítulos sobre casos específicos e análises gerais. Esse livro contou com a colaboração de mais de 50 pesquisadores do governo federal, da academia brasileira, juristas, economistas, cientistas políticos, e ele vai ser lançado oficialmente na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, na Câmara dos Deputados, e na sequência haverá, no dia seguinte, uma coletiva geral de imprensa e um seminário na quinta-feira, dia 5 de maio, para apresentar conteúdos mais robustos e específicos do livro. O livro vai estar disponível a partir da terça-feira, dia 3 de maio, no site da AFPEA, afpeia.org.br, que é a organizadora desse documento. Perfeito, José Celso. Obrigado pela entrevista, pela participação. Muito sucesso aí no lançamento, tá bom? Obrigado.